Olá, tudo bem com vocês, moçadinha do terceiro ano? Espero que estejam bem, bastante saúde. Dona Roberta está com muita saudade. E vamos lá para o positivo novo, né? Nós vamos começar aí o segundo volume, o capítulo 2, né? O tópico 2, atividades econômicas e paisagens urbanas e rurais. Vocês vão observar que vira e mexe eu tô olhando assim para o lado, porque meu positivo tá aqui do lado. E eu vou pedir que vocês acompanhem à medida que eu for explicando as páginas aí. Nós vamos começar na página 3, certo? E aqui na página 3 tem uma imagem que mostra aí as paisagens diferentes de um mesmo município. Que nesse positivo nós vamos estudar as paisagens urbanas e rurais, como já estamos estudando, né? E como que os seres humanos ocupam e desenvolvem as diferentes atividades econômicas, como que eles transformam as paisagens, né, do município, tanto a urbana quanto a rural. Então, nós vamos também observar e caracterizar essas paisagens, né, através da modificação, do trabalho dos seres humanos, tá bom? Então, primeiro, nós vamos fazer uma atividade aí, diga aí, a página 4. Nós vamos observar aí um quadro, aliás, 2 quadros da Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma artista brasileira que participou ativamente da Semana de Arte Moderna, 1922, há quase 100 anos. É uma das grandes pintoras que a gente tem, né? E ela usava cores fortes, retratava temas tipicamente brasileiros, do cotidiano do Brasil, usando figuras geométricas, tons bastante fortes, né? Cores mais para poder dar um destaque. Isso é uma marca dessa artista que é muito famosa, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, tá? Nós temos aí 2 quadros, um de 1924, que é o primeiro aí, e o outro de 1925. O primeiro quadro é São Paulo e o segundo quadro é Paisagem com Touro, tá? Então, quais são as paisagens que são retratadas nas 2 obras aí da Tarsila do Amaral? Observando essa primeira paisagem aí do quadro São Paulo, o que a gente vê? A gente vê construções, fios, né, rede elétrica, um bonde. Então, tudo isso, prédios ao fundo, tudo isso retrata a paisagem urbana. E a segunda, a paisagem com touro, a gente vê o touro, poucas casas, muita vegetação, e isso aí nos leva a observar uma paisagem rural. Então, aí a letra A, ela retrata a paisagem urbana no primeiro e a paisagem rural no segundo quadro. As paisagens retratadas apresentam diferenças? Quais são os elementos que diferenciam? É isso que eu acabei de falar para vocês, né? Na primeira imagem a gente vê aí uma paisagem urbana com construções, prédios, rede elétrica, né? E esse ponte, né? Enfim, tudo que retrata aí uma fábrica mais ao fundo, tudo que retrata uma paisagem urbana. E a segunda imagem, a gente vê muitas árvores, um touro, poucas casas, morro, a vegetação, né, uma plantação mais no fundo. Então, isso retrata uma paisagem rural, tipicamente rural, certo? Esses elementos aí que diferenciam uma paisagem da outra. Qual das paisagens mais se parece com o lugar onde você vive? Cássia, apesar de ser um município pequeno, todos nós, né, todos vocês do terceiro ano, vocês moram na área urbana, né? Não tá me recorrendo aqui se tem alguém que more na área rural. Mas apesar da diferença, né, ser bem diferente,
a gente mora na área urbana, como está retratada aí a área urbana na primeira imagem, certo? Mas Cássia também tem muita semelhança com a segunda imagem, porque nosso município, a economia do nosso município, o forte aqui é a agricultura e pecuária, certo? Agricultura, pecuária e cerâmica, olaria, né? Tijolos, telhas. Então, essa é a parte que é forte no nosso município, agricultura, pecuária e cerâmica. Mas, mesmo assim, eu acho que todos nós vivemos na área urbana, certo? Mas isso aí é pessoal, vocês é que vão definir qual que vocês acham mais parecido, tá? Em sua opinião, as paisagens retratadas podem retratar o mesmo município? Representar, desculpa, sim, podem representar o mesmo município, sim. Uma vez que o município ele é composto de área urbana e área rural. A maioria dos municípios brasileiros, a maioria, tá? Há municípios como São Paulo que perderam sua área rural, né, à medida que o município foi se expandindo, foi crescendo e foi tomando a área rural, loteando, criando novos bairros. Então, São Paulo, entre outros, né, municípios, uma pequena parte dos municípios brasileiros não tem mais área rural, mas a maioria dos municípios brasileiros tem área urbana e área rural, tem as duas áreas, certo? Então, sim, essas duas telas dela pode retratar um mesmo município, sim. Na página 5, vocês vão fazer uma releitura dessa obra da Tarsila do Amaral. Vocês vão mostrar os elementos que caracterizem campo e cidade, só que aí vocês vão juntar as duas obras em uma só, fazendo aí como se fosse um município, como que é observado aqui na página 3, né, que é a primeira página do capítulo de vocês, onde inicia, né? Tem aí a área urbana e a área rural toda representada no mesmo lance, né, na mesma paisagem, certo? Então, vocês podem fazer aqui na página 5, só que uma releitura da obra aí da Tarsila do Amaral junto, certo? Na página 6, nós vamos começar a ver o que é atividade econômica. Atividade econômica, gente, é tudo que o ser humano realiza e que movimenta a economia, que gera lucro, capital, que gera dinheiro, tá? Então, as atividades econômicas, elas ocorrem diferente na área urbana e na área rural. Acho que nós já vimos isso também, certo? Tô lá na página 6. Você estudou que as áreas rural e urbana de um município apresentam paisagens com características diferentes. Isso ocorre porque a maneira com que o espaço está organizado reflete o modo de vida e o tipo de trabalho desenvolvido pelas pessoas que moram nele. As atividades econômicas geram emprego e movimentam a economia de um município. Elas podem ser ligadas à produção agropecuária, ao extrativismo, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Então, nós vamos aprender depois, cada uma, no decorrer desse capítulo, nós vamos aprender cada uma dessas atividades, né? O que é a agricultura, o que é a pecuária, o que é o extrativismo, certo? Dona Roberta vai explicar uma por uma vocês. Aqui a gente vai ver só uma... Nós vamos ver por cima, porque depois nós vamos entrar uma a uma, né, detalhadamente. Então, nós temos aqui algumas imagens, né, nós temos aqui algumas imagens na página 6 que mostram algumas atividades econômicas. Atividade econômica, mais uma vez, tudo que gera emprego, gera lucro, movimenta a economia de um lugar, né, do município, do estado, do país, certo? Então, essa primeira aí, a colheita do milho para fazer ração em Guarani, Minas Gerais, é uma atividade ligada à agricultura,
certo? Agricultura, que é aí o plantio de alimentos para a gente utilizar, né, para alimentação nossa, de animais, né? No caso aí, eles estão fazendo milho para fazer ração para animais. A segunda é a construção civil em Cabedelo, na Paraíba, em 2017. Isso aí também é uma atividade, né? Atividade de construção civil e que está aí construindo, que constrói casas, prédios, né? Moradias, locais de comércio, indústrias, certo? Também está dentro das atividades econômicas. A terceira é o operário de uma indústria de fibra de coco em Conde, na Bahia, a primeira de cima, né? Também aí uma atividade econômica, no caso a indústria, que está produzindo aí fibras a partir do material, né, que é retirado da natureza, o coco. Então, é a industrialização de um produto que vem do extrativismo, que depois a gente vai ver o que é isso. E a última imagem aí é um mercado em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Supermercado, né, gente? Que a gente vai fazer compra comida, compra produto de limpeza, de higiene, né? Muitas coisas aí de primeira necessidade, certo? Então, tem uma atividadezinha em cima do lado aí do textinho, atividades econômicas geram emprego, que tá aí bem em cima da fotografia do operário de uma indústria. Encontre no texto o nome que damos às atividades desenvolvidas pelas pessoas em seus trabalhos e complete os espaços a seguir com as letras que formam esse nome. Vocês vão completar aí com atividades econômicas, tá? O nome que a gente dá às atividades desenvolvidas pelo ser humano que gera emprego, que faz a economia movimentar, é atividade econômica, tá? Atividades econômicas, tá bom? Então, a letra A da página 7, vocês podem responder aqui no próprio livro. Vocês podem responder nas partes brancas ou no caderno, e coloca positivo, página 7, coloca no caderno, se vocês quiserem que fique mais organizadinho. Mas se achar mais prático, pode fazer no livro também, que não é grande as respostas, não. Quais são as atividades identificadas nas fotografias da página 6? Então, são as atividades econômicas de agricultura, de indústria, prestação de serviço e comércio, certo? No caso aí, a construção civil também engloba a prestação de serviço, né? Profissionais como pedreiros são prestadores de serviços, pintores, certo? E o comércio é o último aí, o mercado. Então, agricultura, indústria, prestação de serviço e comércio. Depois eu vou explicar um a um desses tipos de atividades econômicas, tá? E quais dessas atividades econômicas existem no município onde a gente mora, né? Cássia. Cássia tem o quê? Cássia tem agricultura. Como eu disse anteriormente, a agricultura e a pecuária aqui no nosso município é bem forte. Seria aí a primeira economia do nosso município. Então, tem agricultura. Cássia também tem construção civil. Lógico que não tem esses prédios enormes, né? Mas tem aí construção civil. Fábricas tem aqui em Cássia? Tem indústria, não de fibra de coco, mas tem indústria sim, tá? Tem indústria química aí, por exemplo, tem uma indústria que é nova aqui, de produção de álcool gel, né? Que inaugurou esses tempos agora, além de outras que existem, né? De sapatos. E a última aí, o mercado também tem aqui em Cássia. Então, essas 4 atividades tem aqui no nosso município: agricultura, indústria, prestação de serviço e comércio. Tá certo? Hoje nós vamos até aqui. A próxima aula a gente recomeça na página 7, falando das atividades econômicas do campo. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer questão que vocês tiverem, pode me chamar no privado ou postem no grupo as dúvidas de vocês, certo?
Eu tô aqui para solucionar o que eu puder ajudar vocês. Dona Roberta tá aqui à disposição, tá? Um beijo para cada um e fiquem com Deus.